Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Vou falar rapidamente aqui sobre segurança, tá? E privacidade de dados. Eu acho que é um assunto que, enfim, tem afetado a vida de todo mundo, né? Inclusive, enfim, tentaram roubar a conta bancária da minha mãe um dia desse. Fiquei bem chateado, mas ainda bem que ela já me ouviu tanto falando que estava ligada ali e conseguiu desenrolar. É, mas vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para fazer uma apresentação rápida. Mas basicamente o tema aqui é justamente por que, né, a parte de segurança deveria ser um assunto do dia a dia, né? Então, deixa eu só abrir aqui minha tela. Imagino que vocês agora já devem estar vendo. Então, só para passar rapidamente aqui sobre a agenda, tá? Vou fazer uma apresentação rápida, trazer alguns casos populares aí de fraude e golpes na internet, aí, e também falar sobre 5 tendências que estão acontecendo hoje, que devem influenciar bastante esse tema da segurança digital, né? E aí, finalmente, algumas dicas de cuidados que todo mundo deveria tomar, né, nesse ambiente que a gente vive cada vez mais digitalizado. Então, rapidamente, sobre quem eu sou e minha história. Comecei, né, minha vida em Recife. Acredito que vocês devem ter notado o sotaque, né? E minha carreira começou basicamente em computação, muito inspirada no meu pai, né? Meu pai, ele é professor do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco, então eu sempre tive essa influência desde cedo na minha vida, e acabei querendo seguir na mesma direção, só que com uma visão um pouquinho diferente, né? Com uma visão muito mais de tentar fazer com que os sistemas eles fossem mais seguros, porque desde cedo eu tinha aprendido o quão fácil era quebrar as coisas no ambiente digital, né? A gente muitas vezes acredita que os sistemas são super seguros, são impenetráveis, etc., mas hoje em dia a gente está vendo quase que toda semana notícias sobre empresas ou instituições que foram hackeadas, né? Então, isso é uma coisa cada vez mais presente no nosso dia e no ambiente digital, isso se torna mais forte. Então, comecei empreendendo em Recife, né? A gente, enfim, ao longo dos últimos 10 anos tem trabalhado aí em criação de soluções digitais voltadas para o problema de identidade digital, mais particularmente. Enfim, a empresa expandiu aí para o Brasil todo, em São Paulo, e mais recentemente a gente trouxe a empresa também aqui para o Vale do Silício, onde eu estou agora, né? Então, a empresa já que tem um histórico de exportar tecnologia agora mundo afora também, né? Então, enfim, como falei para vocês, tenho já um bom histórico dentro desse mundo de segurança, né? E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é justamente quais são os casos mais comuns aí de fraude, de golpes que tem acontecido na internet, né? Em primeiro lugar, um dos grandes pontos aqui é um ambiente, que eu acredito que vocês já devem ter visto notícias sobre, chamado Dark Web, né, ou Deep Web, onde digamos, uma internet paralela, né, e geralmente essa internet paralela é acessada pelo pessoal mais técnico, pela turma que mexe com segurança da informação, e obviamente também alguns desses têm ido muito mais para o lado da fraude digital, dos golpes e tudo mais, né? E nesse ambiente, hoje em dia, você consegue comprar muita informação pessoal, certo? De onde vêm essas informações pessoais? Vem justamente dos vazamentos que aconteceram ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, que a gente viu aí no mercado, né? Então, por exemplo, teve o vazamento de dados do Facebook há algum tempo, teve vazamento de dados do Google, teve vazamento de dados de várias outras grandes empresas de internet, né? E esses dados vão parar justamente nesses ambientes onde existe uma troca ali, existe um verdadeiro mercado de dados pessoais. Então, o que é que acontece? Um fraudador, ele consegue ir nesse local, ele consegue comprar suas informações pessoais, se elas tiverem sido vazadas nesse local,
e essa pessoa começa a conseguir se passar por você. Então, ela vai conseguir criar uma conta bancária no seu nome, por exemplo, você não vai nem saber. Essa pessoa vai, enfim, girar bastante essa conta, vai começar a pedir crédito, vai ter um momento que essa pessoa vai pedir um grande empréstimo no seu nome, né? E ela nunca mais vai pagar. E aí o banco vai aparecer na sua casa ali cobrando pelo empréstimo que você não pagou e você vai ficar espantado com o que aconteceu. Bom, isso pode acontecer justamente se suas informações pessoais estiverem vazadas ou disponíveis nesses lugares. Então, um grande ponto aqui que vocês precisam prestar atenção é justamente onde é que vocês estão deixando suas informações pessoais. Vocês estão entregando o CPF de vocês, por exemplo, para qualquer pessoa, enfim, cadastros em sites, será que você realmente deveria, né, liberar tanta informação sobre você e coisa do tipo? Porque, enfim, existe esse tipo de golpe que é bastante comum. Tem um segundo tipo de golpe, chamado phishing, certo? Que o funcionamento dele é o seguinte, é um tipo de ataque onde você vai receber um e-mail ou você vai receber um SMS ou uma ligação, por exemplo, de uma entidade que a princípio parece legítima, né? Então, sei lá, você recebeu um e-mail do seu banco ou você recebeu um e-mail do seu chefe no trabalho, né? Na realidade, aquilo pode não ser realmente aquela instituição ou aquela pessoa que você tem um certo nível de confiança. E como é que você consegue detectar isso? Você pode dar uma olhada, por exemplo, naquele número de telefone ou naquele endereço de e-mail, certo? E perceber se realmente aquele número de telefone pertence àquela empresa ou se aquele endereço de e-mail realmente é daquele banco que está entrando em contato com você, né? Então, esse tipo de checagem, esse tipo de desconfiança é importante no ambiente digital para que você não saia abrindo qualquer link, clicando em qualquer coisa que aparece na sua frente, que eventualmente pode ter algum golpe ali, seja para coletar informações pessoais suas, ou seja, também para infectar, por exemplo, o seu computador ou o seu celular, certo? E aí, finalmente, tem um terceiro que é uma categoria muito mais ampla, na verdade, inclusive phishing é uma parte desse tema que se chama engenharia social, que é justamente esse trabalho, né, de convencê-lo que você precisaria dar confiança para essa instituição ou para essa pessoa, certo? E com base nisso, essa pessoa começa a solicitar determinadas coisas para você. Então, por exemplo, recentemente, minha mãe recebeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser do banco, né, e fazendo uma pergunta, assim, uma determinada transação tinha sido feita por ela e tal. Ela falou, não fiz nenhuma transação desse tipo. E aí a pessoa do banco falou, eita, então talvez sua conta do banco pode estar comprometida, você pode estar sofrendo um ataque, eu preciso que você passe algumas informações a mais aqui para eu conseguir ajudar você, né? Ou seja, foi alguém ali tentando se passar por uma pessoa que estava tentando ajudar a minha mãe, né? Estava tentando, enfim, fazer com que ela se protegesse, coisa do tipo, e foi ali começando a pedir informação. A sorte que minha mãe ligada já falou com o meu pai em casa e ele, em paralelo, ligou para o banco de fato para fazer algumas perguntas. Enquanto os dois falavam com o banco, ele conseguiu descobrir que o banco que minha mãe estava falando era um banco falso, né? Então, é importante ter bastante atenção aí no ambiente digital. E aí vem 5 grandes tendências tecnológicas que estão acelerando a importância do tema segurança como algo do dia a dia, né? Então, por exemplo, enfim, acho que o primeiro ponto é a digitalização acelerada que está acontecendo, né? Então, a gente nunca comprou tanto na internet, né? A gente nunca usou tanto o banco através dos meios digitais. Então, por conta dessa digitalização acelerada, né, o volume de transações, de forma geral, ele está muito maior e, por conta disso, acaba sendo mais difícil perceber as fraudes nesse ambiente. Outra coisa que você, por estar fazendo mais transações no ambiente digital, você acaba passando mais informações pessoais para poder fazer essas compras, né? Então, acaba que sua informação pessoal fica espalhada em mais lugares diferentes. Então, acho que esse é um primeiro tema
que a gente tem que levar em consideração para, enfim, se cuidar no ambiente digital. O segundo tema é o Pix, certo? O Pix é o novo método de pagamentos que está sendo implantado agora no mês de novembro, tá? Junto com o Banco Central. Então, várias instituições financeiras, aplicativos de pagamento, etc., vão começar a disponibilizar esse novo meio de pagamento, que basicamente é um substituto para TED e DOC, né? Com que diferença? A fundamental é que ela é instantânea e 24/7, ou seja, você vai poder transferir dinheiro, fazer pagamentos, né, para qualquer pessoa, para qualquer empresa, qualquer instituição, imediatamente, né, com um tempo máximo aí de 10 segundos para a transação acontecer, e ela é irrevogável, ou seja, uma vez que o dinheiro foi, ele não pode voltar para a sua conta, certo? A transação ali, ela está feita. Então, por um lado, isso vai ser muito bom, certo? Porque isso vai trazer uma dinamicidade muito grande para o comércio, você não vai mais precisar deixar para fazer uma transferência que você ia fazer num sábado, só vai entrar o dinheiro na segunda-feira, por exemplo. Então, isso vai ser muito bom para o comércio, para o varejo, de forma geral. Vai trazer uma dinamicidade muito grande para a economia e para as trocas, o que vai, enfim, aquecer bastante o mercado, né? Por outro lado, o Pix traz alguns desafios importantes, que são, por exemplo, as transações hoje em dia, pelo fato delas terem um tempo para serem concretizadas, é muito mais fácil, se existe algum nível de risco, essa transação ser analisada, né, e se percebido ali que isso é uma potencial fraude, por exemplo, essa transação pode ser eventualmente bloqueada, né? No caso do Pix, como você tem 10 segundos no máximo para fazer todo o processo, e você acaba não tendo tempo suficiente para fazer esse tipo de verificação mais detalhada, certo? Então, isso acaba criando um desafio grande para a prevenção a fraudes, né? Então, enfim, os bancos, as instituições financeiras estão correndo com tudo que podem agora, justamente para conseguir implantar processos e soluções tecnológicas que consigam fazer essa avaliação de risco em tempo real para esse novo formato de pagamento chamado Pix, tá? Outro tema importante é o Open Banking, certo? Que basicamente traz aí uma abertura para que os dados eles sejam compartilhados entre os bancos, então isso vai facilitar a portabilidade bancária para as pessoas, então vai trazer muita vantagem para os consumidores não vão ficar mais tão presos a determinadas instituições financeiras, né? Então isso é muito positivo, mas de novo, esse dado ele vai estar também com muito mais facilidade de ser transitado de um lugar para outro, então isso aumenta ainda mais a necessidade de investimentos em segurança. Vem também o 5G, certo? Então, essa é uma tendência tecnológica muito grande. A internet nos nossos celulares e nos nossos computadores, ela vai ficar muito mais rápida, você vai conseguir transferir muito mais dados, e isso vai conseguir fazer com que as aplicações que a gente usa na internet, elas fiquem muito mais poderosas. Ao ficar mais poderosa, né, essas aplicações, a tendência é que a gente use cada vez mais, né? Quanto melhor for o serviço, mais a gente vai querer utilizar. Isso significa que o 5G é mais uma tendência que pode fazer com que a gente viva ainda mais tempo na internet e gaste nosso dinheiro cada vez mais pela internet, certo? E, finalmente, a quinta que eu queria trazer aqui é a internet das coisas, tá? O que é que isso significa? Que os objetos ao nosso redor, eles vão começar a se conectar à internet. Isso já está acontecendo. Você já tem, por exemplo, fechadura de casa conectada à internet. Você já tem, por exemplo, geladeira conectada à internet. Você tem, enfim, ar-condicionado conectado à internet, por aí vai. Então, vários objetos estão se tornando conectados. E essa tendência tecnológica, eu diria que é a mais preocupante do ponto de vista de segurança e privacidade. E por que eu digo isso? Porque na internet das coisas, isso significa que os objetos que a gente usa no nosso dia a dia, eles vão estar sendo controlados pela internet. E se eles estão na internet, eles podem ser eventualmente hackeados. O que é que isso quer dizer, então? Que
esses equipamentos que a gente usa no nosso dia, eles podem ser manipulados da forma que a gente não quer. Então, por exemplo, imagina que um hacker quis pregar uma peça com você e estragar seu final de semana, certo? O que é que essa pessoa pode fazer, por exemplo? Ela pode invadir a sua geladeira e desligá-la enquanto você foi passar o dia no trabalho. Quando você voltar ali, não sei quantas horas depois, tá tudo estragado ali para você, e você vai ter que limpar a sua geladeira, vai ter que limpar a cozinha, vai ter que, enfim, ir para o supermercado fazer uma nova feira. Então, essa pessoa deu um monte de trabalho aí para você, simplesmente desativando um desses equipamentos que estavam conectados à internet. Imagina se essa pessoa consegue hackear o seu carro, certo? Você está com um carro conectado à internet e essa pessoa hackeou o seu carro. Imagina se esse hacker desligar o seu freio, certo? Então, olha o nível de coisa, de loucura que isso pode chegar. Então, por isso que é importante hoje a gente prestar atenção na nossa segurança digital, justamente para a gente estar bem preparado para essas novas tendências tecnológicas que estão chegando para a nossa vida, certo? Então, acho que o primeiro ponto aqui, e mais importante, você deve, ou pelo menos deveria, ter controle sobre seus próprios dados, certo? E é muito possível que você já tenha deixado seus dados expostos em muitos lugares. Cada aplicativo de rede social que você usa, cada site novo que você se inscreve, enfim, cada newsletter de e-mail que você pede para receber, você está deixando um pouquinho ali dos seus dados disponíveis, certo? E até mesmo quando você vai, por exemplo, na farmácia, a farmácia fica insistindo para pedir seu CPF de todo jeito, você resolve dar o seu CPF, você ali já deu mais um pedacinho de informação que, eventualmente, não necessariamente essa farmácia vai fazer alguma coisa de errado, mas e se essa farmácia for hackeada, né, e esse dado cair nas mãos erradas? Então, a gente tem que ser bastante atento ao que é que a gente está fazendo com nossa informação pessoal e para quem a gente está dando essa informação. E aí, em termos mais práticos, para sumarizar aqui a nossa conversa, né, os 3 cuidados básicos que você tem que tomar para não cair nesse tipo de golpe é desconfiar 3 vezes, certo? Então, se você vai fazer uma operação financeira, por exemplo, vai fazer uma troca de senha pela internet, etc e tal, enfim, presta atenção, certo? Se você receber uma ligação, como minha mãe recebeu, por exemplo, dizendo que ela precisava trocar a senha do banco, porque achava que tinha sido invadida, etc. Se ela tivesse feito aquilo, né, ela teria, na verdade, dado a senha dela do banco para uma pessoa que, com certeza, ia limpar a conta dela, né? Então, ela podia ter perdido tudo ali, simplesmente naquela ligação, né? Mesma coisa quando você recebe algum link que oferece uma grande vantagem. Então, apareceu um e-mail para você dizendo que você ganhou um prêmio e para você poder pegar esse prêmio, você precisa clicar nesse link e preencher algumas informações. Será mesmo que esse prêmio, essa premiação é verdadeira, ela é legítima? Será que não é alguém simplesmente tentando pegar a informação de você? Então, desconfiar, principalmente quando a vantagem é muito grande, e tentar entender o que é que está sendo pedido ali para você, certo? E quando isso toca no seu dado pessoal, né? Então, quando qualquer pessoa pede alguma informação para você, você recebeu uma mensagem numa rede social pedindo seu CPF, você recebeu uma ligação pedindo alguns dados seus, desconfie e desconfie muito, certo? Pra vocês terem uma ideia, teve um golpe que a gente detectou recentemente, que basicamente o funcionamento era o seguinte: se você seguisse a página de um determinado banco no Instagram, uma página muito parecida com a original do banco seguia você de volta automaticamente, ou seja, era um robô, certo? Ele ficava monitorando todo mundo que estava seguindo aquele banco e todo mundo era seguido de volta por essa outra página que mudava 2 letras assim no nome do banco, certo? Então era difícil de perceber. E aí uma vez que a pessoa era seguida de volta,
essa página falsa do banco mandava uma mensagem mais ou menos no mesmo formato. Olá, cliente tal, você fez uma transação no valor tal para tal site? E aí você respondia, não fiz. Aí já começava aquela conversa. Acredito que tem um problema de segurança com a sua conta, preciso checar algumas informações com você, etc e tal. Enfim, nessa conversa, milhares de pessoas tiveram aí sua senha roubada do banco e consequentemente, tiveram perdas financeiras. Né? Então, às vezes a coisa até parece legítima, às vezes até parece que o banco está sendo mais próximo, né, mais legal, conversando com a gente através das redes sociais, por exemplo, mas, na verdade, não necessariamente é o banco de verdade que está ali fazendo aquela interação. Né? Então, tente se manter nos canais oficiais, se informe bastante sobre os tipos de golpes que estão acontecendo, inclusive os principais bancos aí no Brasil, eles publicam informações, né, sobre os principais golpes que estão acontecendo para alertar os clientes. Então, quando vocês receberem isso, leiam de fato, é importante vocês estarem atentos aos golpes do momento, certo? Mas o mais importante de tudo, e uma coisa que vai ser fundamental, independente do momento, certo? Independente se a gente está em 2020, em 2040, desconfiem e tomem cuidado com seus dados pessoais. Eles são extremamente importantes e muito mais importantes agora, num momento totalmente digitalizado. Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer hoje, tá? E queria abrir para perguntas aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Boa tarde, André. Tudo bem? Prazer, E aí, Caetano. tudo bom? Tá me escutando bem? Prazer, Caetano. Perfeitamente. Ok. Bom, pessoal, primeiro eu queria te agradecer, André, né, porque trazer de forma sucinta os desafios da tecnologia e trazer como a IoT um destaque, né, como tendência tecnológica, e eu acho que é mega importante conversar e entender um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, principalmente em relação a, a, a desconfiança que a gente tem que ter, né? Eu ouvindo Sim. a tua fala, já não quero mais saber de nada, não quero colocar meus dados em farmácia nenhuma. Vou continuar respondendo todas as landing pages com nome de divas pops, que é o que eu faço, para saber justamente o que, que é e-mail, o que, que é spam, o que, que não Boa. é. E vamos ver se temos algumas perguntinhas aqui. Eu vou sentar, tá? Porque eu tô a fim de ficar mais confortável contigo. Beleza. E eu vou ficar aqui. Tem alguma Inclusive, eu dúvida gostei enquanto dessa isso? sua tática aí de usar os nomes falsos para diferenciar o spam. Eu uso Beyoncé, é um grande nome, assim. Boa. Bom, temos aqui a pergunta do Daniel. Deixa eu até melhorar, né? Como a Lei Geral de Proteção de Dados impacta as nossas vidas na prática? E o que é importante sabermos sobre ela em relação à segurança? Obrigado, Daniel. Perfeito. Bom, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, eu nem entrei muito no tema da LGPD, né? Justamente porque ela não muda a necessidade que a gente tem de continuar sendo desconfiado, certo? E por que eu estou dizendo isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um novo padrão, né, para como as empresas devem tratar dados dos consumidores, né? Não só empresas, mas qualquer instituição, na verdade, inclusive o governo. Então, como é que eu vejo isso? Na prática, está se colocando um pouco de ordem na bagunça. Isso não significa que todos os problemas estão resolvidos por conta dessa nova lei. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está falando de tecnologia, geralmente a velocidade é muito diferente. A velocidade em que a tecnologia evolui é muito mais rápida do que a velocidade que, por exemplo, as leis evoluem. O que é que isso quer dizer? Que provavelmente a grande maioria das ameaças futuras, né, basicamente aí olhando para essas tendências tecnológicas, falando de IoT, 5G, etc., não foram mapeadas quando a lei estava sendo escrita, certo? Então, acho que esse é um primeiro ponto de preocupação. Vai melhorar bastante, vai colocar bastante ordem na bagunça,
mas não resolve todos os problemas. Um segundo ponto, e aí é mais uma visão pessoal minha em relação à lei, que eu acho que ainda falta, é o seguinte: ainda não existe uma determinação muito clara sobre como devem ser os termos de uso, as políticas de privacidade e os pedidos de consentimento para a coleta de informação dos usuários. O que é que eu quero dizer com isso? A gente ainda vai continuar recebendo políticas de privacidade com 10, 15 páginas e com uma linguagem que geralmente é muito técnica. O que é que isso quer dizer? A gente vai continuar chegando e falando, eu aceito os termos de uso, sem precisar ler, né? Mas isso é um problema nosso? Será que a gente deveria estar lendo tudo isso? Será que a gente está sendo irresponsável? Olha, para ser honesto, eu sou muito preocupado com privacidade e com segurança na internet, mas eu não leio todos esses termos de uso e termos de privacidade porque simplesmente não dá tempo de ler tudo isso, certo? Então, por exemplo, eu acho que uma evolução que ainda precisa se ter nas regulações de proteção de dados estão relacionadas a essa questão da comunicação com o usuário final. Eu acho que ainda precisa ter mais clareza, mais simplicidade, uma coisa que você consiga entender rapidamente se aquilo vale a pena, né? Se você está fazendo uma troca justa entre o dado que você está entregando para aquela empresa e o que você está recebendo em troca em forma de serviço, certo? Então, eu não, de forma alguma, eu advogo para que as pessoas neguem todos os seus dados e não entreguem nada, mas muito mais para que as pessoas questionem, né? Esse questionamento é que é realmente importante para você julgar para quem você deve passar informação e em que situação. É aquele ditado, né? Na dúvida, questione, ou na dúvida, samba. Então, tem mais uma pergunta aqui da Cecília. Cecília Itaquai. Depois de ter entregue milhares de dados nossos pelos sites, newsletter, na farmácia que pediu CPF e tudo mais, como resolver e fazer uma limpa geral? Nossa, essa aí é a pergunta de hoje. Ou será que é tarde e nos resta só sentar e chorar? Essa é Olha, boa. para fazer essa Obrigado, limpa, Cecília. eu adoraria achar um serviço desse que consiga fazer esse processo todo de fazer uma limpa. Infelizmente, se você quiser fazer, você vai ter que fazer na mão e você vai ter que também, enfim, depender bastante da sua memória, certo? Então, necessariamente, você vai lembrar de todos os lugares onde você deixou dados. Então, para ser mais honesto aqui na minha resposta, eu acho que é muito mais uma situação de sentar e chorar. Mas nem tudo está perdido, tá? Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, as empresas, certo? Elas estão, principalmente as empresas de serviços financeiros, as empresas que acabam tratando com o nosso dinheiro, elas sabem que já não é mais suficiente olhar apenas para esses dados cadastrais ou esses dados estáticos, certo? Ou seja, não é suficiente para garantir sua segurança eu verificar seu CPF, seu nome, seu e-mail, seu telefone, coisa do tipo. Por quê? Porque essa informação já vazou e eu poderia tentar criar uma conta com você. Então, essas empresas estão começando já a adotar tecnologias mais modernas. Por exemplo, o segmento bancário no Brasil vem adotando uma tecnologia que faz o seguinte, inclusive essa tecnologia foi a gente que desenvolveu. Quando você está abrindo a conta do banco, né, e você declara o seu endereço, por exemplo, de residência, o que é que a gente vai fazer? A gente consegue analisar se o celular que está abrindo aquela conta transita por aquele endereço que foi declarado na conta. Ou seja, aquilo ali ajuda a dar mais uma confiança de que a pessoa que porta esse celular realmente é a dona daquelas informações, né, e pode abrir aquela conta. E aí vem também, obviamente, uma discussão de privacidade e proteção de dados, que mas o meu dado de localização é um dado muito sensível e pode ser usado para coisas erradas e tudo mais. Será que vale a pena fazer isso, né? Aí, por exemplo, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma técnica usando criptografia, em que a gente consegue fazer essa verificação de endereço sem saber onde aquele local fica, certo? Então, a gente consegue dizer para o nosso cliente, o banco, por exemplo, olha, a pessoa realmente
mora, ou pelo menos frequenta esse endereço aqui, né? Mas a gente não consegue saber que endereço é esse. Só quem consegue ver o endereço é o banco e o cliente do banco, né? Então, enfim, existem técnicas aí para conseguir garantir com que esse processo seja feito de maneira segura. Então, novas tecnologias como essa já vêm sendo implantadas aí pelas instituições financeiras e pelos aplicativos de e-commerce para conseguir trazer uma segurança a mais para os usuários, certo? Então, esse é só um exemplo de vários. Então, eu acho que o problema vai ser muito mais resolvido por novas tecnologias do que nós, consumidores, tentando apagar o que a gente já fez. Isso aí vai ser bem mais difícil, bem mais trabalhoso. Obrigado, André. A gente está chegando nos nossos últimos 5 minutos, mas eu tenho duas últimas perguntas. A primeira é da Lourdes. André, gostaria de saber se as transações pelo Pix são realmente seguras. Perfeito. Então, do ponto de vista da comunicação que o Banco Central vai intermediar entre os bancos, etc. e tal, eu acredito que essa parte vai ser bastante segura, vai ser, enfim, tem bastante gente competente aí trabalhando na construção disso, tá? Então, acho que essa parte vai ser tranquila. O grande ponto é que a responsabilidade ela cai muito sobre a instituição financeira com quem você se relaciona no dia a dia, né? E que vai originar esse pagamento, certo? Ou seja, o aplicativo que você usa para fazer pagamentos, o aplicativo do banco, coisas do tipo. E aí é onde está a grande questão. Esses aplicativos eles precisam adotar o máximo de tecnologia de segurança nesse momento para poder trazer essa garantia, certo? Ou seja, para o momento em que aquele pagamento saiu ali da sua conta, aquela instituição tem certeza que é você realmente que está fazendo aquilo ali, certo? Então, como é que isso tem sido feito hoje em dia? Tem sido feito de diversas formas. Existem, por exemplo, verificações mais voltadas para a parte de biometria, certo? Então, reconhecimento facial, reconhecimento de impressão digital e coisa do tipo, certo? Você tem também uma outra técnica chamada biometria comportamental, que é o seguinte: ele analisa como é que você digita no seu celular, analisa como é que você segura o seu celular, e com base nisso ele cria um perfil, e se ele percebe que você está digitando ou segurando o celular de uma maneira diferente, ele acredita que pode ser outra pessoa que está acessando sua conta, certo? E aí, finalmente, tem uma outra técnica chamada biometria comportamental de localização, que é mais ou menos o mesmo cenário, só que utilizando justamente esses padrões de localização, ou seja, se o usuário está fazendo essa transação de casa, esse é um local seguro para você fazer uma transferência de alto valor. Se você está no meio da rua, por exemplo, isso aí pode ser uma situação de um pouco mais risco, então o limite da transferência deveria ser um pouco mais baixo. Então, as instituições financeiras, de maneira geral, estão adotando esse tipo de tecnologia e o importante é você justamente procurar as instituições que tenham feito esse trabalho da melhor forma. Obrigado, André. Temos mais uma da Silvia Luz, da SGB. Então, para além dos hackers comuns, o governo também poderá nos monitorar ainda mais. Isso é preocupante, né? Então, é um comentário meio pergunta, meio senta e chora também. É isso. Como é que é? Perfeito. Não, assim, esse é um dos pontos altos da LGPD, inclusive, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é apenas para as empresas, até mesmo o governo vai ter que segui-la, e o governo já tem muita informação sobre a gente, né? Enfim, censo, tem informação dos vários cadastros que a gente tem em diversas instituições, dos serviços públicos que a gente já utilizou, dos impostos que a gente pagou. Então, o governo já tem muita informação sobre a gente, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados traz para o consumidor, né, para o cidadão, nesse caso, vários poderes importantes. Qual é a parte mais fundamental aqui? Tem uma parte da lei chamada direitos dos usuários. Quais são esses direitos que os usuários têm? Os usuários têm, primeiro, direito à informação, ou seja, você vai poder solicitar a qualquer instituição que tem dados sobre você para saber que dados você tem sobre mim. Então, as pessoas vão conseguir chegar no governo e perguntar para o governo
quais são os dados que ele tem. O segundo ponto vai ser um direito de revisão, então você vai poder alterar seus dados com mais facilidade. Você vai poder também parar a coleta de dados, né? Então você vai poder dizer, eu não quero mais que essa instituição colete nenhuma informação sobre mim. E, finalmente, tem o poder de deletar a informação. Então, você, obviamente, não dá para se aplicar a tudo, tá? Mas, em muitos casos, você vai poder chegar para uma instituição qualquer e falar, eu quero que você apague tudo que você sabe sobre mim. Então, esse é o ponto alto da LGPD, na minha opinião. E eu acredito que isso é uma das grandes vitórias que a gente tem em relação a conseguir garantir um pouco mais de privacidade quando a gente está tratando de governo, particularmente. Olha, André, eu não sei quem tá nos assistindo em casa, mas eu saí com mais certeza que segurança em dados deve ser sim um assunto do dia a dia e assunto de mesa de bar, de conversa com a mãe, conversa com a família, principalmente, né? Então, eu gostaria de Exato. agradecer teu tempo aqui com a gente, André. Estamos conectados Muito aí obrigado. Foi um prazer. e